Olá, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal O Esporte na História, chegando com o projeto Esporte Entrevistas. Então, você que já está se acostumando a todo mês estar aqui no canal, você que se interessa pela temática do esporte, da educação física, das práticas corporais como um todo, dentro de uma pegada mais histórica, social, cultural, que tem como objetivo aqui no canal ofertar conteúdos que possam ser de maneira interdisciplinar, possibilidades reais para aqueles que se interessam pelo tema acessarem e utilizarem nas suas diferentes perspectivas. Então, aqui a gente já teve conversas com profissionais da própria educação física, do direito, da história, do jornalismo, todos que vivem de alguma maneira o esporte, que vivem as práticas corporais nas suas atuações profissionais. A gente lembra que o canal tem 4 vídeos mensais, um que eu falo sobre algum livro relacionado ao esporte, à educação física em geral. Também entram livros que se debruçam sobre a temática dos estudos do lazer. Tem um outro vídeo que é mais específico sobre futebol, e aí é sempre o vídeo do dia 8 de cada mês. Todo dia 15 tem um vídeo de entrevistas, eu já vou apresentar com muita felicidade a nossa convidada de hoje nessa entrevista que a gente vai ter aqui, que é mais uma conversa, né? E todo dia 22, pela minha inserção de pesquisas sobre história da Colômbia, eu apresento alguma curiosidade sobre o esporte em terras colombianas, que é um vizinho próximo, mas ao mesmo tempo distante de nós brasileiros, pelo desconhecimento de tantas peculiaridades e também proximidades que a Colômbia nos oferece. Então, são projetos que se vinculam também à minha atuação acadêmica, de investigação, mas em outros pontos, tentar aqui divulgar o trabalho de colegas do campo que, de alguma forma, podem contribuir para vocês que se interessam pela temática. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui primeiro, queria agradecer muito a minha convidada de hoje, que é a professora Juliana Pérez, ela é professora do Colégio de Aplicação da FRJ, está fazendo atualmente seu doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela vai poder compartilhar um pouco mais com a gente da sua trajetória. Primeiro dizer que eu agradeço muito e sei da dificuldade que é a gente encaixar na rotina esses compromissos, professora, mas dizer que é um grande prazer ter você aqui no canal e a gente poder conversar um pouco sobre esporte, sobre educação física e sobre o campo de pesquisas e atuação profissional em geral. Muito obrigado desde já. Obrigada, pelo carinho, pelo convite, e é muito importante mesmo a gente ter canais de divulgação sobre as nossas práticas, né? Porque, inclusive, é uma das coisas que eu estou pesquisando, a importância da gente encontrar pares, né? Da gente Sim. conseguir trocar informações sobre as nossas práticas, e assim a gente vai aprendendo, né? Então, agradeço muito. E vamos para esse bate-papo, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir construir, né, conhecimento, através das trocas mesmo, né? Conhecimento é isso, é troca. É isso, por isso que eu gosto até de chamar mais aqui de uma conversa do que uma entrevista formal, algo do tipo. Eu acho que é mais uma troca realmente. E eu sempre começo, professora Juliana, com os nossos convidados, perguntando primeiramente qual a relação que, nesse caso, você possui com o esporte, com as práticas corporais, o que fez a Juliana do passado optar por escolher, por exemplo, se tornar depois uma professora de educação física, vir atuar no campo da educação física. Existe alguma relação a priori? É muito comum, né? Eu, por exemplo, eu tive uma relação com o esporte na infância e isso me fez querer depois pesquisar, viver o esporte profissionalmente. Esse caso também se assemelha contigo ou tem diferenças? Porque quando eu falo com meus alunos, 90% deles falam, não, eu entrei na educação física porque eu gosto de musculação, porque eu gosto de futebol, porque eu gosto disso. Tem aquela pegada mesmo de uma relação pessoal que acaba se tornando depois uma relação profissional. É assim contigo ou foi diferente? A gente inicia compartilhando um pouco desse ponto, né? Não, comigo foi também essa história parecida com a sua. Eu tive uma infância toda muito voltada para o esporte mesmo. Eu estudei numa escola militar aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E lá, assim, o incentivo ao esporte é muito grande, né? Então, desde Sim. muito nova que eu fiz várias escolinhas, né, de vários esportes diferentes, até me encontrar no handball. E aí, quando eu gostei, né, desse esporte, eu comecei a fazer muitas aulas e entrar para o time da escola. A partir do time da escola, eu entrei para o clube, né, para o Fluminense, e eu jogava pela escola e jogava pelo Clube Fluminense. Eu me federei já muito nova, com 16 anos. E a partir dali, então, recebi convite da universidade que eu estudei, que foi uma universidade particular, para jogar handball pela universidade e estudar com bolsa, né? Bolsa de atleta. Então, assim,
já desde ali eu fui sendo encaminhada para a educação física a partir do handball. Eu sempre fui uma apaixonada por futebol, então eu era assim, eu ia a estádio, né? Eu acompanhava muito o meu time, que por acaso também é o Fluminense. E, e aí, assim, eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com futebol, né? Então, quando eu fui para a universidade, quando eu escolhi a educação física, apesar de eu ter essa história com handball, o meu desejo era de trabalhar com futebol. E aí eu estagiei no Madureira como preparadora física da equipe sub-14. E aí eu te confesso que foi um banho de água fria, porque assim, o esporte é machista, a gente sabe a história do esporte, né, a história das práticas corporais, mas o futebol, em específico, aqui no Brasil, ele tem isso muito enraizado. Então eu senti na pele o machismo e a dificuldade que ainda mais naquela época, né, eu me formei em 2004, então quando eu estagiei em 2003, acho que foi 2003. E assim, eu me desencantei. E eu falei, bom, então já não é mais isso que eu quero para mim. E aí eu comecei então a me interessar pela escola. E aí, enfim, começou a minha trajetória na educação física escolar. Mas inicialmente o que eu queria mesmo era trabalhar em clube com futebol. Que louco, né? Muito bacana a sua fala, porque eu acho que para muitos dos jovens que se interessam acabam indo para a educação física primeiramente pelo esporte, né? Mas é um ponto que eu vou querer destacar contigo, é o quanto no senso comum vinculam como se fossem sinônimos educação física e esporte, como se só esporte estivesse dentro da educação física, não fosse uma área muito mais plural do que isso. Mas acaba sendo um ponto de entrada, né? Seja por uma prática como handball, como foi no seu caso, mas até pela questão sociocultural do nosso país, o futebol acaba sendo uma porta de interesse para muitos desses jovens num primeiro momento. Todavia, a gente está numa prévia de realizar uma Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem no país e quase não é falado sobre isso. A gente teve há 12 anos atrás a Copa de Futebol Masculino, a gente sabe o quanto foi distinto, o quanto foi diferente a pegada de divulgação, de interesse. A gente acabou de sair da Copa de Futebol Masculino, era para estar sendo divulgado assim ao máximo a Copa de Futebol de Mulheres que vai acontecer aqui no nosso país. Então, eu acho que esse ponto do machismo estrutural se reflete em todas as esferas da sociedade e também no campo esportivo, né? Você é uma clara evidência das muitas que a gente poderia aqui citar e temos, do quanto isso é um dificultador, né? E aí, já trazendo para esse ponto, né? Você tenta entrar pelo futebol, vai para a preparação física, tem essa frustração, e o caminho da educação física escolar acaba sendo um encontro para você. Eu queria que você destacasse nesse primeiro momento profissional, quando você vai tentando se encontrar, o que você achava da área da educação física? Assim, o que que você, tendo em vista isso que eu destaquei, né, que não é só esporte, o que que você enxerga, como que você vê esse campo da educação física, pensando, por exemplo, se eu sou um jovem hoje que me interessei pelo campo, o que que poderia esperar da educação física, né? Como que a Juliana hoje enxerga a área? Ah, é só na escola vale a pena? Ou é só academia, como muitos falam? Qual a visão que você conseguiu consolidar dentro do campo nesses anos de trajetória, né? Então, Edu, assim, eu achei uma pena essa divisão, sinceramente, em licenciatura e bacharelado. Eu sou da época, né, que eram juntos, eu sou Sim. licenciada plena, e eu acho que essa divisão já causou um problema sério na nossa área, né? Porque, assim, quem só faz licenciatura não estuda determinadas cadeiras que eu julgo muito, muito importantes para o trabalho na escola. Né? E aí, se esse professor não tem essa consciência, ele não vai procurar fora, ou ele não vai complementar o estudo e fazer o bacharelado, né? Então, eu acho que prejudicou muito. Então, já começa por aí, né? Bom, quando eu me formei, em 2004, Sim. eu assim, eu tive uma formação muito esportivizante, porque naquela época era essa formação para a licenciatura, né? Sim. Então, o quadrado mágico era o grande boom, né? E você precisava aprender muito bem a ensinar, pelo menos, o handball, basquete, futsal e vôlei. Então, eu saí muito preparada para trabalhar e ensinar, de fato, os meus alunos a praticarem esses quatro esportes. Ponto. Lembro de ter feito uma cadeira que era obrigatória de luta, mas assim, muito
que, sinceramente, não me senti preparada quando eu saí, e uma cadeira de dança, que era muito mais a ideia de como montar coreografia do que realmente ensinar dança, né? Assim, como a gente entende hoje o que é dança. De lá para cá, muito mudou, né? Então, assim, a educação física escolar, ela teve uma mudança radical, que eu também não acho legal. Assim como a gente fala, né? A gente critica muito o modelo esportivizante, também acho complicado a gente sair do 8 para o 80. Porque hoje em dia, o que, que eu tenho visto, né? Porque como eu sou também professora da UFRJ, né, de certa maneira, porque eu recebo a licenciatura, então eu estou vendo ali o que está acontecendo hoje com os nossos licenciandos, o que eles têm aprendido. Fora isso, né, eu também trabalho em pós-graduação, então eu também acabo escutando e vendo práticas de professores que hoje atuam, principalmente na escola pública. O que eu tenho percebido é que a gente saiu de o importante é o aluno aprender a técnica dos esportes, para não pode mais trabalhar a técnica do esporte. E aí, isso é muito complicado, porque assim, quando eu saio do 8 para o 80, eu hoje vejo que a educação física ela está tomando um rumo que é quase um palavrão você falar desenvolvimento motor, você falar em habilidades técnicas, você falar em preparar o aluno para de fato praticar o esporte. Parece que você está cometendo um crime, porque o importante é o aluno experimentar, né? O aluno vivenciar. É até difícil falar isso, porque assim, eu já fui muito criticada até lá no perfil mesmo, porque como isso me gera muita angústia, né? É, as pessoas interpretam errado. Eu não, Sim. eu obviamente que eu acho importante o movimento que a gente veio tomando de assim, precisa diversificar conteúdo, precisa trabalhar outros conteúdos para além dos eurocentrados estadunidenses. Concordo. A gente tem que trazer cultura brasileira, a gente tem que trazer cultura de outros povos, né, especialmente, enfim, africanos, né, asiáticos, diferente, né, do que a gente já tem. Concordo, e a gente precisa fazer isso sim. A gente precisa problematizar questões sociais. Sim, precisamos muito. Inclusive, eu trabalho sempre que eu trabalho futebol, eu trabalho a questão do machismo, a questão do racismo, né? A gente precisa falar sobre coisas importantes da sociedade. Mas o que eu defendo, Edu, e que eu acho que hoje a educação física escolar perdeu, é a especificidade da nossa área. A nossa área, ela é específica na parte do desenvolvimento motor, na parte das habilidades. Isso é a especificidade, porque trabalhar questões sociais e mostrar a cultura do mundo não é só a nossa área que tem que fazer. Trabalhar o emocional dos nossos alunos não é só a nossa área que vai fazer. É obrigação de todas as outras disciplinas. Mas a matemática vai trabalhar isso e vai ensinar o aluno a somar, vai ensinar o aluno a fazer uma equação. Por que, que a nossa área acha que a gente não tem que ensinar o aluno a praticar o esporte? Por que, que a nossa área, da onde a nossa área tirou, que não é importante meu aluno saber os fundamentos básicos dos esportes? Isso, para mim, está muito confuso. Para mim, está muito. Tá uma distopia, sabe? E, infelizmente, isso está tendo um respaldo muito grande cientificamente, o que é para mim, o mais grave. Porque o que circula hoje na academia é esse discurso. O que circula hoje, vamos dizer assim, nos grandes congressos da área, são trabalhos que defendem isso que eu estou dizendo, que assim, o importante é o aluno experimentar e fazer do jeito dele. Que quando a gente ensina a técnica, a gente limita o movimento do aluno. Isso, para mim, é muito complicado. Eu vou estar sempre defendendo a ideia de que a especificidade da área é sim o ensino do movimento e o desenvolvimento motor desse aluno. Não, muito bacana a sua fala. E eu já tinha visto, inclusive, alguns comentários seus sobre esse tema, Juliano. E por que que eu acho que é importante, né? A gente tem para os nossos ouvintes, a galera que está acompanhando aqui o canal, 1998 que tem essa divisão, né, com a criação do Conselho Federal de Educação Física, e os conselhos regionais e, consequentemente, depois essa divisão do bacharel e do licenciado na Educação Física, para quem não sabe, é uma das poucas áreas que isso é tão bem desenhado, né? Assim, o licenciado é aquele que é o professor da escola, e aí tem uma formação que às vezes
deixa a parte ligada à biomecânica, fisiologia um pouco de lado e vai para essa parte hoje mais sociocultural, que, como você bem destacou, é importante, só que se perde um pouco das próprias origens e especificidades que o campo, em tese, deveria ter obrigatoriedade de ensinar na educação básica. Em contrapartida, do bacharel, você pode todo o resto, né? Então, É uma loucura isso. e aí esse todo o resto envolve desde, se for pegar na lógica do CREF, desde o cara que quer ser um mestre de capoeira até um professor de jiu-jitsu, uma professora de dança em determinados espaços, um personal trainer, por aí vai. Só que, Até, vou te interromper, mas até essa questão do CREF é complicado, porque assim, eu, por exemplo, trabalho na escola, só na escola, eu só trabalho com escola, e a minha escola é federal. Então, para eu entrar na escola federal, não é obrigatório ter o registro do CREF, até sim, porque os demais professores não têm registros específicos das áreas. Nós somos, né, MEC, certo? É isso. Mas eu já fui professora do estado e do município. E eu tive que fazer um CREF, eu tive que, né, que pagar a esse conselho para eu ter direito a exercer minha profissão na escola. Né? Eu sei que agora está tendo um movimento, né, enfim, para tentar derrubar isso, mas assim, eu fico realmente pensando até que ponto o CREF tem gerência sobre as escolas. Porque, por exemplo, eu trabalhei em várias escolas na minha vida e já dei aula um tempo na semana, isso antes dessa reforma do ensino médio, um tempo por semana para uma turma, né? Então, assim, e quando que na lei dizia 2 tempos por semana. E quem é que ia lá fiscalizar? Porque eu nunca vi CREF fiscalizar isso. Então é complicado até isso, entendeu? Então eu acho assim, por mais que eles cobrem, eu acho que falta essa devolutiva. Então tá, então se a gente vai ter que pagar vocês, né? O que vocês vão fazer pela gente da licenciatura, não, né? perfeito. Porque aqui não é o nosso objetivo hoje no vídeo nem é para falar, não é um vídeo para falar crítica, Mas mas a acaba polêmica eu acabo trazendo, né? a Desculpa. polêmica acaba trazendo, porque o que a gente mais vê do CREF é fiscalização em academia, se está tendo ou não os profissionais Exatamente. bacharéis formados lá, só que na licenciatura pouco tem. Porém, para exercer, eu também, como professor da rede pública estadual, me foi pedido o conselho para poder exercer a profissão, e como uma exigência. E como você bem Gente, destacou, é a única área da educação básica que exige isso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem legislações, por exemplo, a legislação de 2003 que fala sobre o ensino da cultura africana e indígena nas escolas. É uma legislação maravilhosa no sentido de avanço, de falar dos povos originários, de falar do povo negro que outrora foi excluído. E eu que venho também da formação em história, esses pontos aparecem nas minhas falas e em aula a todo momento, seja numa disciplina ou na outra, já que eu atuo nas duas. Só que é o que você bem destacou, assim, que sempre me incomodou o quanto a gente falar das perspectivas identitárias e culturais deve sobrepor o que se espera que o aluno aprenda como básico ali. Porque toda área tem uma BNCC, a educação física não é diferente, só que você esperar que, se a gente tem o fundamentos do handball, como você citou, dentro do currículo da educação básica, o aluno termina sem saber o fundamento do handball, só porque ele experimentou, a gente não está dando conta de concluir ou de contribuir como se esperaria na área, né? E aí um ponto aí que vai gerar debate, né? A gente não tem uma receita. não, eu vou além. Eu trabalho com a creche também, né? Na Sim, creche, isso ainda é mais grave. É muito grave na creche, porque a gente não demarca nosso território. E eu tenho, de novo, né, participado de congressos que falam sobre educação infantil, né, creche e pré-escola. É, e o que eu tenho visto, né, assim, a gente mesmo defendendo a ideia de não compartimentalizar as disciplinas, né, sim. o que, na prática, isso é impossível, desculpa, mas eu preciso ter o tempo de educação física. Então, assim, a teoria é muito bonita, mas como é que a gente formaliza isso? Porque se eu tenho um tempo para entrar com eles, eu automaticamente eu tenho tempo de educação física. Você pode chamar de qualquer coisa, de encontro, pode trocar um nome, mas a prática eu tenho tempo da educação física naquele momento, ponto, né? Por mais que seja, por exemplo, na minha escola, coeducação. Então, eu estou na sala de aula com os meus alunos, mas a professora regente também está, né? Diferente do município, por exemplo, que você está sozinho, né? Que é o momento de descanso da professora regente. Lá no CAP, não, a gente tem essa possibilidade, né, de ensino de codocência, mas ainda assim é o meu tempo. O que eu vou fazer na minha aula, eu vou fazer, eu vou planejar e eu vou levar, Sim. né? A professora ela está ali mais como auxiliar.
E por que que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se eu levo o discurso de que o importante é apresentar cultura para o meu aluno, e eu vou levar, por exemplo, brincadeiras populares, a professora regente também vai levar brincadeiras populares, porque o eixo estruturante da educação infantil são as brincadeiras, e interações e brincadeiras. Então, ela também vai levar pique-esconde, amarelinha, pula-corda, tudo que eu vou levar, ela vai levar. E aí, qual que é a diferença do meu trabalho para o trabalho dela? Ela está preocupada com a criança conhecer aquela atividade, a criança se movimentar, a criança esperar a vez na fila, né? A criança contar, a criança, enfim, ela está com as preocupações pedagógicas inerentes ao trabalho dela. E qual que é a minha preocupação enquanto professora de educação física? É se o meu aluno está conseguindo pular a corda de forma ritmada, se ele consegue correr de forma sustentável, se ele consegue desviar dos obstáculos, se ele consegue subir uma árvore ou uma escada ou qualquer coisa, se ele consegue pular sem cair. Então, a minha preocupação, ela é motora, ela é com o desenvolvimento motor, por mais que eu leve o conteúdo dos jogos e brincadeiras. E isso serve, na minha visão, para qualquer conteúdo que eu levar, né? Então, assim, se eu abomino a ideia do desenvolvimento motor, por exemplo, na educação infantil, como que eu justifico a minha entrada lá se a professora da regente vai dar a mesma coisa que eu vou dar, Não tem como. né? Então, é isso. E aí, quando eu levo essa fala para os congressos, eu sou rechaçada, eu sou assim, sabe? Enfim, porque o discurso que se compra é muito bonito, mas o discurso que se compra não se sustenta. O discurso que a gente está comprando hoje, que eu entendo que vem também de uma história ruim de psicomotricidade na creche e na pré-escola, eu entendo isso, porque a gente durante muito tempo achou que a educação física tinha que fazer trabalho psicomotor, né? Daquela fila, cada um, né? Como se fosse uma clínica, né? Entendo que isso não é legal e eu não defendo isso. Quando eu falo desenvolvimento motor, eu falo através do movimento, através da cultura, através. Então, é uma coisa que eu, de fato, assim, eu tento defender isso em todos os lugares que eu vou. A gente precisa parar de sair do 8 e ir para o 80. Buscar o Não equilíbrio. pode esporte. Entendeu? É isso. O esporte enquanto exclusão, enquanto, enfim, só técnica, tal, é ruim. Mas não é por isso que eu vou tirar, então, a técnica do esporte, o ensino do gesto motor. A mesma coisa na educação infantil. Não é porque a psicomotricidade não é para ser feita que eu não posso pensar em desenvolver motoramente o meu aluno, porque essa é a nossa especificidade. Então, a gente está no limbo, a gente está no momento complicado da área. Não, exatamente. E eu acho que dentro da educação básica a gente teve vários avanços nos debates de sair dessa educação física mais tecnicista que tinha no passado e etc. Mas como você destacou, né, o 880 traz, inclusive, na minha opinião ainda, pensando inclusive os currículos das graduações, mesmo com os avanços que você já destacou que teve da sua época para cá, ainda deixa um rombo assim na formação. Eu que fiz uma primeira graduação, fiz educação física depois e fui atuar na área, eu tive que buscar muita formação por fora, assim, para, como você bem destacou, será que eu estou com confiança para ensinar, mesmo na educação básica, o conteúdo de lutas? Será que eu estou com confiança para falar sobre dança? Se eu não tivesse essa expertise a priori dentro da minha trajetória, então eu tive que buscar a formação. Eu acho que o bom profissional vai fazer isso até para ele entregar o melhor conteúdo dentro de uma lógica possível para o seu corpo discente. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem muita dificuldade, né? E aí, acompanhando o seu perfil, eu vou pedir agora que você compartilhe com a gente um pouco do trabalho que você tem feito realmente nas redes sociais, né? Que para quem não conhece, já deixa aí, a professora Juliana pode divulgar à vontade. Se relaciona também com a pesquisa de doutorado dela, um perfil que fala muito sobre educação física escolar nas suas variantes críticas, como você está trazendo aqui um pensamento problematizador que vale enquanto área para a gente pensar internamente, mas também em propostas pedagógicas, didáticas. Então, conta para a gente um pouco do seu projeto, o que é tentar fazer um projeto de divulgação de conteúdo, divulgação científica na internet, altos e baixos desse processo, e como que tem sido para você essa experiência, né?
Bom, então, assim, eu tenho que dizer que hoje a página, ela já tem uma outra proposta, tá? Então, eu vou falar primeiro da primeira página. Quando a gente iniciou o projeto, eu digo a gente porque o Edufísica Escolar, né? Para quem não segue, pode seguir lá, @edufísica escolar, edu.física.escolar. Ele surgiu muito na ideia de venda de produto mesmo, tá? Então, assim, a primeira página, ela tinha um viés de mercado mesmo. Então, eu e a Luísa, a gente começou primeiro a fazer cursos presenciais. A gente entendendo essa demanda, que a gente acabou de Sim. falar aqui, eu vejo a formação docente de educação física muito precária. Os professores saem sem saber trabalhar, principalmente agora. Eles querem aprender a ensinar os conteúdos e não sabem como. Os diversos conteúdos, né? Bom, até porque tem uma defasagem muito grande em planejamento. O que a gente observou durante muitos anos, né, trabalhando no CAP, recebendo esses alunos de licenciatura e na pós-graduação? Que esses alunos não sabiam planejar. Então, assim, eles não sabiam nem como começar a procurar informação sobre como trabalhar determinado conteúdo. Então, eu e a Luísa, a gente esquematizou um curso e a gente trabalhava, assim, com mini cursos, finais de semana, presencialmente aqui no Rio. E aí a Luísa falou, Juliana, e o Instagram estava começando já a bombar, foi lá um pouquinho antes da pandemia começar, e ela falou assim, Juliana, olha só, por que a gente não escala essa venda desses produtos e a gente transforma o nosso produto em infoproduto? Falei, bom, a gente pode tentar. Ela falou, então tá, a gente vai abrir uma página no Instagram e a gente vai começar a divulgar a nossa prática e a gente vai estudar sobre marketing digital e a gente vai começar a criar o nosso produto. Então foi assim que surgiu a primeira página. E aí eu fui aprendendo sobre como funciona a lógica do Instagram, né? Que é uma lógica muito cruel, né, para todos. Porque a gente fica muito, vamos dizer assim, dependente de como está funcionando naquele momento o algoritmo. Sim. E é uma incógnita, porque assim, isso não tem lugar nenhum, não está escrito em algum lugar de que maneira aqueles conteúdos estão sendo divulgados, tá? Então, assim, a gente entra no perfil de um marqueteiro desses digitais, ele fala uma coisa, você entra no outro, fala outra coisa, e você vai ficando perdido. E aí, atualmente, eu estou trabalhando, eu estou pesquisando, né, sobre o Instagram. A minha pesquisa, ela parte da tese de que os professores de educação física hoje estão usando as redes sociais como formação continuada. Como assim? Não sei trabalhar handball. Aí eu vou para os perfis que dão ideias de atividades sobre handball, que dão aulas, que dão propostas de aula sobre handball. E eu vou aprendendo como trabalhar o handball a partir desses perfis. Com qualidade, sem qualidade, aí é uma outra, né? É uma outra questão, mas assim, eu estou estudando isso, né? Como esse movimento vem acontecendo, porque a gente vive num mundo cibercultural mesmo, né? A gente tá mergulhado nisso, a gente não tem como fugir disso. Então, hoje os professores estão fazendo isso, mas a gente já tinha sacado isso nessa antiga página. E a gente começou a vender curso. O que acontece? A gente foi observando que se a gente não investisse dinheiro, a gente não tinha um retorno financeiro adequado, né? Porque a lógica do mercado digital, ele é muito assim, você precisa dar conteúdos gratuitamente, de qualidade, né? Então, até aí a gente estava muito ética, a gente foi muito ético em tudo. Então, assim, a gente realmente dava conteúdos de qualidade para mostrar que você tem autoridade sobre aquele assunto. A partir do momento que as pessoas acreditam no que você está falando, né? Acreditam no seu potencial, porque veem que realmente faz sentido o que você está falando, as pessoas então consomem o seu produto. Mas isso leva tempo, não é de uma hora para outra, né? Então a gente demorou 4 anos para conseguir construir um público razoável. Quando eu encerrei a página, a gente estava com 38 mil seguidores, o que ainda é muito pouco pensando em perfis de educação física que vendem produtos, é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava recebendo muitas mensagens assim: como é que eu faço isso? Você pode me ajudar aqui?
eu sei que no final eu já estava assim, ajudando as pessoas a passar em concurso público, montando plano de aula para as pessoas, sabe? Assim. E eu senti essa responsabilidade, porque você começa também a entrar numa lógica de vaidade, de que você tem que ter resposta para tudo, de que você não pode errar, de que você é uma referência, você começa a internalizar aqui. Bom, isso gera uma pressão, isso gera uma frustração, isso gera uma angústia. E eu estava vivendo para o digital. Eu deixava de curtir, por exemplo, um final de semana com os meus filhos, porque eu tinha que filmar eles. Eles falavam, mamãe, para, deixa esse celular aí. Eu, peraí que eu vou filmar. A gente ia jogar um vôlei, né? Assim, então, eu comecei a expor muito a minha vida, o tempo inteiro. Isso começou a incomodar meu marido, meus filhos, a ponto de hoje, se eu vou tirar uma foto dos meus filhos, eles falam assim, não vai postar não, né? É pra gente, né? Porque eles pegaram um pouco de trauma nesse sentido, sabe? E aquilo foi mexendo comigo. Ao ponto de que a gente achou que ia ganhar muito dinheiro e não foi o que aconteceu. E aí a Luísa falou: bom, então vamos encerrar essa página. Esses conteúdos dessa página que eu estou te falando, como eram para venda de produto, o nosso produto era como planejar. Então, todo o conteúdo ele era voltado para o planejamento, para ensinar o professor a planejar e para mostrar como a gente planejava as nossas aulas na escola. Então, esse era o conteúdo desta página. Que, como eu falei, parece, né, assim, que muita gente realmente achou que era válido, né, assim, pelo retorno que eu tinha de comentários, pelo retorno que eu tinha até em congressos, eu ia em congressos, as pessoas iam me abordar, adoro a sua página me ajuda muito, né, enfim, já tive episódio de uma seguidora levar gente, um caderno com todas as anotações, sabe, assim, para me mostrar. Então, assim, tem o lado positivo, eu acho que a gente ajudou muitos professores realmente, mas tinha esse lado de pressão, porque era uma coisa de cima para baixo, não era troca. Como eu tinha que mostrar minha autoridade, eu tinha que falar que eu era detentora de todo saber, eu tinha que mostrar isso. Então tinha uma questão de mercado mesmo, né? Bom, encerrei essa página. Ao mesmo tempo que eu encerrei, eu entrei no doutorado e na época o meu orientador ele falou assim: bom, por que você não fala sobre essa sua questão? Porque é uma questão que você já está trazendo, né? Que você está percebendo que os professores estão usando as redes sociais para aprender coisas que não aprenderam na graduação e que isso pode não estar sendo tão benéfico assim, porque dependendo do conteúdo que ele está consumindo, isso está prejudicando a área, né? Enfim, por que você não estuda sobre isso? Eu falei, bom, tá. E aí, depois que eu já tinha encerrado a página, uma professora que estuda sobre isso, que é a minha atual orientadora, ela falou: como é que você quer estudar a cibercultura, estudar perfis, se você não está ali, você tem que estar imersa, você tem que voltar. Eu falei, ai meu Deus. E aí eu voltei, então, com essa página atual, muito nessa perspectiva de pesquisa. Então, a minha página hoje, ela é para pesquisa, né? Com a mesma lógica, vamos dizer assim, os mesmos conteúdos da outra, mas a gente agora eu tô mais livre para ser horizontal com os meus seguidores e com, né, enfim, com os professores que eu convido. Então, hoje eu não preciso ser a referência. Hoje eu chamo referências para falar no meu perfil e a gente vai realmente tentando provocar a formação de professores ali através do Instagram. Então, não sei se eu me alonguei, né? Mas é para tentar contar a história toda, porque antes tinha um viés e hoje já é um viés completamente diferente. Não, tá ótimo. Assim, ficou muito claro na sua fala o quanto o seu projeto tem contribuído, né, para muitos colegas da área, e eu me incluo nisso porque já consumi muito dos seus conteúdos, não à toa, cheguei até você, a gente está tendo a oportunidade aqui de ter essa troca super importante para o desenvolvimento da área da educação física escolar e, consequentemente, também para essa troca que às vezes fica um pouco distante, só que é aquilo, a gente se é possível usar as ferramentas da internet, dos meios de comunicação para a gente poder estreitar esses laços, que assim seja, né? E para a gente caminhando para o fim, porque teria muitos assuntos ainda a serem debatidos aqui, eu deixo duas indagações, né? Além de agradecer a sua presença aqui no canal, agradecer imensamente ter dedicado um pouco do seu tempo para contribuir aqui conosco. O que você deixaria de contribuição? Porque tem um lado do 880, né, que você bem falou, né, de a gente sair de um ponto a outro dentro da construção do nosso currículo, pensando em educação física escolar,
Mas também tem aquela coisa do passado, que se ficava muito preso ao ensino da educação física com o quadrado mágico. Eu que estou atualmente lecionando disciplinas na Universidade de Esportes Coletivos, vejo essa aflição dentro dos meus alunos. O que que eu vou ensinar além dos esportes coletivos? O que que eu vou ensinar além do futebol, futsal, handebol, basquete, vôlei? Então, o que você deixaria de mensagem, até pelas contribuições que você traz, de como fazer para além do quadrado mágico, né? Para quem está começando agora. E qual mensagem você deixaria para aquele professor que está entrando agora na área e está começando essas trincheiras da escola dentro da área de educação física? São essas duas perguntas para finalizar, e mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Ah, obrigada. Já fiquei muito feliz, né, que você disse aí que de alguma forma você conseguiu aproveitar, né, o conteúdo. Então, fiquei muito feliz com essa devolutiva. Mas vamos lá. Então, assim, eu acho, de verdade, que o professor que sabe planejar, o professor que sabe como planejar, ele pode dar aula de qualquer conteúdo que ele inventar. Porque a cultura corporal, se a gente parar para pensar, ela é quase que infinita, não, ela é infinita, porque ela vem sendo produzida, né, ao longo das vivências da humanidade. Então, sempre vai ter algum conteúdo novo, né, ou diferente que o professor pode levar para a escola. Então, assim, eu vou bater nessa tecla sempre, gente. Planejamento. Se o professor entende a lógica do planejamento, ele consegue pensar até em como procurar conteúdos. Então, sendo mais didática, assim, clara. Então, se o professor entende que ele precisa primeiro ter o objetivo dele, qual é o meu objetivo com aquele conteúdo, qualquer que seja ele? Que seja esporte, que seja dança, que seja luta, não importa, ginástica, qual é o objetivo que eu tenho com este conteúdo? Vamos supor que o objetivo seja que o aluno aprenda os movimentos básicos. Vou seguir essa linha, tá? Não vou para o emocional nem para o cognitivo, mas daria para fazer emocional e cognitivo também. Mas vou pegar um psicomotor, né? Um objetivo psicomotor. Então, que o meu aluno aprenda os movimentos básicos e que consiga aplicar aquilo no jogo, na luta, na dança, enfim. Aí eu vou pensar assim, bom, beleza, se o meu objetivo é esse, que atividades vão fazer com que o meu aluno aprenda isso? Aí eu vou selecionar as atividades. Então, se eu quero, por exemplo, numa dança, sei lá, né? Que é frevo, e eu vou escolher uma específica, né? Então, frevo. Quais são os passos básicos do frevo? Esse. Que atividades vão vão levar os meus alunos a aprender os passos básicos do frevo? E ao final eu vou avaliar. Será que os meus alunos aprenderam os passos básicos do frevo? Como é que eu vou fazer essa avaliação? De forma prática, por exemplo. Ah, então eu vou pedir para que eles montem uma coreografia utilizando aqueles passos. Pronto, olha a sequência. Vamos pensar em luta. Eu vou selecionar o jiu-jitsu. Ah, não sei nada de jiu-jitsu. Ok, calma, calma o coração. Qual é o seu objetivo naquela aula? Que o meu aluno aprenda, sei lá, 3 movimentos, né? 3 golpes de defesa, 3 golpes de ataque do jiu-jitsu. Que atividades vão fazer o meu aluno aprender isso? Eu vou lá no YouTube, eu vou no livro, eu vou num professor, eu vou observar. Bom, se eu estou na escola, é óbvio que eu vou procurar o nível mais baixo. Então, eu vou olhar lá, golpes de defesa e de ataque de faixas brancas, para faixa branca. Vou olhar quais desses golpes eu sou capaz de ensinar. Porque primeiro o professor ele tem que aprender, né? E aí ele vai ali aprendendo. Eu normalmente vou printando cada etapa e aí eu vou falando, aqui o braço faz assim, aqui faz assim, eu vou vendo vários vídeos, eu vou conversando com colegas, o que é importante para aprender, por exemplo, mata-leão? O que é importante para aprender a chave de braço? O movimento faz assim, pega aqui, pega aqui. Bom, aprendi isso, montei a minha aula. Qual vai ser a avaliação final? Eu vou pedir para os alunos em dupla, um fazendo o outro, e aí eu vou observar se eles estão fazendo certo, ou eu posso pedir para que um observe se o outro está fazendo certo a partir daquele passo a passo que eu montei. Aí eu vou pensar sei lá, falei dança, falei luta, né? Um esporte alternativo. Vou trabalhar o rugby. Nunca trabalhei rugby na minha vida, mas vou trabalhar um rugby. Beleza. Qual é o meu objetivo? É que eles aprendam e consigam aplicar em jogo. Bom, o que eu quero aprender? Quais são os fundamentos básicos do rugby? Passe, recepção, né? Enfim, agilidade. Aí tem a questão da agilidade, de passar ali,
enfim. E aí eu vou falar, bom, é isso que eu quero que eles aprendam. Então, como eu vou trabalhar aqui? Que atividades vão levar o meu aluno a entender, por exemplo, a lógica do jogo, porque se eu quero que ele aplique no jogo, ele tem que, além dos fundamentos básicos, ele tem que aplicar no jogo. Então, o rugby não é para frente que eu vou fazer o passe, eu vou trabalhar o passe para o lado ou para trás. E aí eu vou aplicar aquilo no mini-jogo para depois passar para o jogo, enfim. Então, se o professor ele consegue, primeiro, entender a lógica do planejamento, ele planeja qualquer atividade, qualquer conteúdo, ele consegue planejar. De novo, eu falei aqui um exemplo psicomotor, mas isso serve, por exemplo, se eu quero trabalhar os aspectos sociais do rugby. Falei rugby porque eu lembrei, porque o rugby é esporte de cavalheiros, né? Então, sempre que eu levo rugby, eu penso nesse aspecto moral, né? Que é um esporte que você não tem árbitro. Vai dos atletas eles terem a consciência de que é para soltar a bola, de que é para, né? Então, assim, é esporte de cavalheiros. Então, eu posso trabalhar isso durante o jogo. De que maneira eu vou trabalhar esse conceito? Durante o jogo. Então, você vai planejando a partir do objetivo e depois vai pensar de que maneira você vai avaliar aquilo. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é especificamente esporte. E aí, qualquer esporte. Não só o quadrado mágico, mas também o quadrado mágico. Você que trabalha com isso, você deve já conhecer, né, que é a Bíblia do planejamento do esporte coletivo. Tem um livrinho assim que é perfeito. Depois eu posso deixar até para quem quiser me procurar lá, e eu tenho ele até em PDF para entregar. Mas é justamente isso, a didática dos esportes coletivos. Ali eu aprendi uma coisa que nunca mais eu esqueci e que me ajuda para qualquer planejamento de qualquer esporte. É a gente entender a lógica. Primeiro você vai trabalhar o aluno com a bola, ou com o material, com a raquete, com peteca, com o material. Então, é o aluno com o material, ele precisa dominar aquele material. Então, se eu vou trabalhar tênis, qual é o primeiro exercício possível? Ele dominar a raquete, batendo a bolinha no tênis, depois batendo embaixo, depois caminhando. Então, ele vai manipular o material, ele sozinho. Isso serve para basquete, serve para handball, serve para vôlei, para qualquer coisa. Ele tem que dominar o material. Depois é o segundo passo, é o aluno com o material e um outro aluno. Mas não tem material, então faça mini grupinhos, mas dentro dessa lógica. Depois disso, você pode passar então para a lógica do jogo, com mini jogos. E depois você vai, porque já é uma situação de jogo, né? E depois você vai para o jogo. Então, se você entende esta lógica, você consegue planejar qualquer esporte. Então, eu volto a dizer que o ponto central é o objetivo. E muitos professores ignoram esse ponto central. Eles querem começar a procurar atividade. Eu vou trabalhar vôlei, que atividade que eu levo? Depende. Qual é o teu objetivo? Né? Então, assim, por isso que eu te falo que a nossa formação ela é muito deficitária, especialmente quando a gente fala na licenciatura em planejamento. Porque se você vai lá no bacharelado, o professor já entendeu que começa pelo objetivo. É muito louco, mas ele já entendeu. Se ele vai dar uma aula, por exemplo, de musculação, ele pergunta a primeira coisa: qual é o teu objetivo aqui na musculação? É emagrecer? É ganhar massa? E ele vai fazer todo o planejamento da série baseado no objetivo que o cara tem. Por que na escola a gente não faz isso, gente? Qual é o objetivo da minha aula? E eu vou pesquisar atividades baseadas no objetivo. É tão lógico, sabe, Edu? Mas, infelizmente, os professores saem sem entender essa lógica. Então, meu conselho, estudem sobre didática e planejamento de ensino. Aonde? Livro, fontes seguras, né? Então, assim, vamos parar de preguiça. É Libânio, sabe? Assim, vai lá no Libânio, come todos os livros dele. Eu quero saber sobre a avaliação, que a avaliação ela é o início de tudo, porque eu estou falando do objetivo, comecei pelo objetivo, mas antes do objetivo é o seguinte: o que meu aluno já sabe sobre esse conteúdo e o que ele precisa saber que ele ainda não sabe? E aí eu vou pensar o objetivo a partir disso. Então, isso é uma avaliação. Então, a avaliação, gente, também precisa ser estudada. Os cursos de graduação passam assim,
Parece que a avaliação não importa. E aí o professor chega no final, né, assim, do bimestre e ele dá qualquer nota, porque ele não sabe nem avaliar. Primeiro que avaliar não é da nota, né? A gente fala isso, avaliar não é da nota. Avaliar é você entender se o seu aluno aprendeu o que você se propôs a ensinar. E mais do que isso, ele aprendeu, e se ele não aprendeu, por que ele não aprendeu? Porque aí você vai repensar a sua estratégia de ensino para que ele aprenda, né? Então, vou deixar aqui já a sugestão, né? Avaliação, gente, Lucchesi, Jussara Hoffmann. Vamos ler, vamos pesquisar, vamos estudar. A gente tem que parar com esse mito que, infelizmente, muitos professores confirmam de que professor de educação física não estuda, sabe? A gente carrega esse ranço das outras áreas, as outras áreas acham que a gente só brinca na escola, que na faculdade a gente só tem aula de ping-pong. Já ouvi isso. Ah, você fica lá brincando de ping-pong, né? Então, a gente também precisa valorizar a nossa área através da nossa ação. Não é só da nossa fala, é da nossa ação. O que que você faz para mostrar que a sua aula é importante dentro da escola? O que que você faz para mostrar que você estuda, que você tem, que a sua aula não é uma bagunça a ponto, né, que não é uma recreação, a ponto da professora regente falar assim, ele não vai para a aula de educação física hoje porque ele fez bagunça, né? E aí eu falo, não, peraí, mas a minha aula é importantíssima para ele. Ela não falaria isso para a professora de matemática porque ela está falando da minha aula. Não, a minha aula é tão importante quanto a de matemática. E como é que eu provo isso? Eu provo através das minhas ações, através de comprovações de que meu aluno evoluiu, de que meu aluno aprendeu, de que meu aluno realmente teve uma aula e não uma recreação. Então, assim, para encerrar, né, o que você me falou, o que eu posso deixar aí de, enfim, de sugestão, ou de conselho, ou de troca com quem está começando? Primeira coisa é não se acomodar, tá? A graduação, como a gente já falou aqui, ela não é suficiente para um bom trabalho na escola. Ponto. Não é. Você vai encontrar diversidades das mil. Falta de estrutura, falta de material, turma superlotada, turma heterogênea, turma que nunca viu. Chega lá no terceiro ano, o professor só brincou, o professor regente, né? Só brincou, deu joguinho, não ensinou nada. Aí você vai trabalhar um handball no ensino médio achando que vai trabalhar esquema tático, o cara não sabe driblar a bola. A gente sabe que essa é a realidade do Brasil. Então, primeira coisa, você calma, não ache que só com a graduação você vai dar conta. E isso não é uma deficiência só sua, isso é deficiência da área, da nossa área. Então, calma, pesquise, estude e planeje. Uma aula bem planejada te torna seguro e faz com que a sua aula seja boa. Então, esse é o primeiro recado que eu dou: estuda. Segundo recado que eu dou é o seguinte: não deixa ninguém dizer que você não é capaz e que a nossa área paga mal. E aí eu vou ser mal interpretada de novo. Mas a nossa área, ela tem espaço para quem quer ganhar bem. Só que não é todo mundo que chega lá, assim como nas outras áreas. Será que um advogado, todos os advogados ganham muito bem? Ou só os advogados que se preparam, os advogados que estudam, os advogados que procuram investir a sua carreira e tentar cavar vagas, né, em boas empresas que pagam bem? Então, eu também fico muito revoltada quando a gente escuta assim, mas professor morre de fome. Depende do professor. Se o professor quiser, ele morre de fome. Mas se ele não quiser, se ele quiser estudar, se ele quiser, sabe, assim, correr atrás, ele consegue ganhar bem, né? Claro, óbvio, a gente é pouco valorizado para o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho da grandeza que é ser professor. Isso eu concordo plenamente. A gente deveria ganhar muito bem, assim, absurdamente bem. Mas dizer que todo professor de educação física que trabalha em escola ganha mal não é uma verdade. Se você entrar, tá, para olhar, e aí é público, gente, é público, tá? Tá nesse site. Por exemplo, o salário de um professor federal equivale a muitas carreiras em multinacionais, gente. Eu estou falando isso de cadeira, porque eu já ganhei mais que meu marido que trabalha na Amazon, tá? Como administrador. Então, assim, isso é relativo, tá? É relativo. O professor que quer, ele tem condições de estudar,
e correr atrás. Eu tenho amigos que trabalham em escolas privadas que pagam muito bem, que ganham muito mais do que eu, inclusive. E assim, gente, é assim, salário astronômico, porque eles trabalham em duas escolas e as duas escolas pagam muito bem, escolas bilíngues super tradicionais. É todo mundo que tem vaga nessas escolas? Não é. Então, o mesmo conselho que eu dei lá para quem está iniciando, eu dou para qualquer pessoa que queira estar feliz com o seu salário, né? Assim, você se sentir valorizada, porque salário também é valorização, né? Corra atrás, estuda, bota uma meta e corre atrás, porque é isso, existe vaga para quem quer ganhar bem na nossa área. Então, corre atrás. É isso, Juliana. Muito obrigado. Eu acho que vai ao encontro o que você disse agora de tudo que a gente debateu aqui dentro da conversa, né, falando sobre a evolução do campo, as possibilidades didáticas, como isso interfere na atuação direta do professor, e eu corroboro do que você compartilhou agora, né? Eu acho que ser bem ou mal remunerado vai muito também do profissional que você espera ser. E isso tem a ver com preparação, tem a ver com estudos. E quanto mais você estudar, se preparar, planejar e tiver o objetivo claro, como você bem destacou, os problemas vão ser sempre menores, os medos vão sendo extintos, porque você vai se sentir seguro na sua atuação profissional e, consequentemente, vai entregar com qualidade aquilo que você se propõe a fazer, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Dizer que foi um grande prazer do canal Esporte na História te receber aqui. Sem dúvida, algumas trocas vão colaborar para muita gente que se interessa pelo tema. E você, ouvinte, que acompanha, que esteja aqui, você que está sempre acompanhando o canal, não deixe de continuar curtindo, divulgando para os seus amigos e amigas, ativando as notificações, seguindo aqui o canal, porque é isso que nos ajuda e contribui para o nosso crescimento e, consequentemente, temos convidados de excelência como a Juliana que contribuiu aqui para a gente hoje, tá, galera? Um grande abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.